Boa noite, igreja. Boa noite a todos os que estão aqui no templo. Cleitão, a Milena, a Mirelle, o Espírito Santo e todos os anjos louvando ao Senhor, dizendo amém, aleluia, glória a Deus. Boa noite para você que está na sua casa, onde quer que você esteja. Que a bênção do Senhor te alcance nesse momento. Não sei em que ocasião você vai estar assistindo essa mensagem, mas que o Espírito Santo fale poderosamente ao seu coração, porque só Ele pode fazer isso, só Ele pode trazer o revelar do Senhor, só Ele pode nos conduzir no caminho que é a vontade do Senhor, e nós sabemos que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Eu quero te convidar essa noite, para você se colocar diante do Senhor, com o seu coração aberto, com o seu entendimento aberto a receber as orientações do alto. Eu não sei o que você está fazendo nesse momento, mas dê prioridade para a palavra do Senhor. Porque o Senhor, Ele é o Criador dos céus e da terra. O Senhor criou todas as coisas para louvor da sua glória. E quando o Rei fala, nós devemos olhar para Ele, estarmos com os nossos olhares fitos nele, para receber a sua orientação, a sua admoestação, até mesmo as suas exortações, porque o Pai, Ele corrige os filhos que Ele ama. Então, se conecte essa hora ao Espírito Santo, compartilhe essa mensagem com seus amigos, com as suas redes sociais, convide quem está na sua casa ou no seu trabalho, se estiverem disponíveis para ouvir da palavra do Senhor, porque nós estamos num evento mais que especial, como eu costumo falar. Não é só mais um culto, é um tempo de olhar para o nosso Deus, entregar a Ele as nossas vidas e sermos abençoados por Ele. Você crê nisso? Aleluia! Inicialmente eu quero te convidar para você abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, Romanos capítulo de número 8, vamos ler do verso 31 até o verso de número 39. Romanos capítulo 8, do verso 31 ao verso de número 38. Aqui na minha versão diz assim: Aleluia! Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus, e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Deus, que está em Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, fome, nudez, perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou, Jesus Cristo. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, te agradecemos pela sua palavra tão preciosa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, como um bom Pai, nos deixou essa palavra para que pudéssemos olhar para ela e, através da iluminação do Teu Santo Espírito, entender a sua vontade. Fala com o seu povo nesse momento, Pai. Seja o Senhor a falar com o seu povo, com a sua igreja, ou até mesmo aqueles que não frequentam nenhuma igreja, porque o Senhor veio e amou o mundo de tal maneira, não somente os que estão dentro da igreja, mas quer trazer esses que estão fora para dentro,
para contemplar a sua face, para regozijar-se com os irmãos, louvando o teu santo nome. Fala, Pai, com poder e autoridade do teu Santo Espírito. Nós queremos ouvir o teu falar, queremos ouvir a sua voz. Que não seja filosofias, ideologias de homens aqui, que não seja aquilo que eu quero falar, mas aquilo que o Senhor tem preparado para cada alma que está disposta a te ouvir, nesse momento. Essa é a nossa oração, agradecendo e crendo que o teu Santo Espírito se faz presente aqui, e está nesse momento abrindo o entendimento, tirando todo o empecilho, quebrando todas as barreiras, que se levanta contra seus filhos e filhas que estão dispostos a te ouvir. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Maravilhosa passagem que o apóstolo Paulo entrega aos romanos. E eu costumo dizer que essa passagem ela é um poema. Ela não está elencada no livro dos Salmos, mas é um poema que o apóstolo ele escreve a essa igreja. E ele diz aqui: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós vivemos em um mundo atribulado, e a própria palavra diz que o mundo já jaz no maligno. Mas se você estiver em Deus, nada pode te separar desse amor. E esse amor nós só encontramos em Jesus Cristo, que foi naquela cruz por mim e por você. Eu não sei quais lutas você tem travado no seu dia a dia. Não sei quais as aflições, quais as angústias, ou até mesmo seus momentos de júbilo. Quem tem sido o motivo de tudo isso? Se essas circunstâncias vêm de fora para dentro, se você mesmo causou essas circunstâncias, eu não sei. Mas de uma coisa é certa, que nada e ninguém pode te separar desse amor. A única pessoa que pode te separar de Deus, do amor de Deus que está em Jesus, é você mesmo. Porque Jesus, ele trata todos de igual forma. Como o pastor, ele mencionou aqui no domingo. Deus, ele tem todos como filho. Mas há filhos que olham com olhos especiais para o Pai. Há filhos que têm um tratamento diferente com o Pai. Que busca agradar ao Pai. Que procura fazer a vontade do Pai. Esses o Pai se agrada. E assim é o nosso Deus, Ele se agrada quando os seus filhos se colocam diante dEle, com o coração sincero, com o coração quebrantado, olhando para Ele e falar: Pai, me ajuda, porque as circunstâncias estão aí, o mar se levantou, a adversidade chegou, mas no dia da minha angústia, da sua angústia, da sua adversidade, que você chame o Senhor para a sua história, porque nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, todos esses fatores aqui que eles estão falando, que pode chegar até a sua vida, nem isso, nem mesmo a morte, pode te separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo. Tome posse dessa palavra inicial, que você encha o seu coração de fé, mas a palavra do Senhor é uma palavra motivada por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que você nesse momento se coloque na presença do Senhor, fala: Senhor, aumenta a minha fé. Você que tem falta de fé, ouça da palavra do Senhor, medite, mergulhe na palavra do Senhor, que eu tenho certeza que Ele aumentará a sua fé, e você caminhará por caminhos que são da vontade dEle. Nada e ninguém pode te separar desse amor. Feche seus olhos, vamos orar com essa convicção que o Senhor é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, e deixou o Consolador para nos conduzir, para nos dirigir, para nos instruir. E nós cremos assim. Senhor, te agradecemos pela sua palavra tão preciosa. E pedimos nesse momento, ó Pai, a sua bênção sobre nós. Clamamos, ó Deus, a presença do teu doce Espírito a ministrar as nossas vidas. Ah, Senhor, abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, para que a sua palavra produza em nós fé, o suficiente para tocar o coração do Pai. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Boa noite, igreja. Boa noite, PI Bernardes e PI Dracena, nossas irmãs em igreja. Boa noite, pessoal que está aqui na igreja. Boa noite, vocês que estão em casa. Convido todos vocês nesse momento para adorar ao Senhor, assim como no versículo de João 4 diz: porque Deus é espírito e é preciso que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então que nós possamos adorar ao Senhor em verdade e dizer o quão bom Ele é, e por meio da música agora, que nos diz que Ele possa nos incendiar e que o nosso coração seja entregue a Ele e que possa servir de altar a Ele. Amém? Os ajustes técnicos. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Aleluia. Nós estamos aqui essa noite para contemplar a Tua face. Grande é o Senhor. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre. Amém. Toda honra, toda glória, declare. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre. Amém. Então vem. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Aleluia. Toda honra, toda glória ao nosso Deus. Só Ele é digno de receber as nossas vidas. Glória a Deus.
às vezes nós não compreendemos o nosso próprio agir, porque dentro de nós existe uma força que milita uma contra a outra, a carne contra o espírito. E muitas vezes nós alimentamos mais a nossa carne, e o espírito não prevalece. E a vontade de Deus, ela é dirigida através do Santo Espírito, para que a gente possa vencer tudo aquilo que aflige as nossas vidas. Nós temos que nos submeter à vontade de Deus, aniquilar a nossa carne, amortizar a nossa carne, para que o Espírito prevaleça. E essa canção, ela diz que muitas vezes nós precisamos nos libertar de nós mesmos. Muitas vezes eu faço essa oração: Senhor, liberta-me de mim, porque por mim eu não consigo, só pela vontade do Senhor. Liberta-nos, Senhor, em nome de Jesus. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Pois eu bem sei, Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. declara a Ele. Tu és o meu Ele é o amado das nossas almas. amado. Então liberta-me de mim,
você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E reina o Espírito. E reina o Espírito sobre a carne. Reina, Senhor. E reina o Espírito sobre a carne. Aleluias. Que o Espírito prevaleça sobre as nossas vontades. E nós navegaremos no oceano do Espírito, amém? Eu navegarei no oceano do Espírito.
também um momento muito especial de louvarmos ao Senhor através dos dízimos e das ofertas. Você que está nos assistindo, você que está aqui no templo, você pode cumprir esse voto ao Senhor, o nosso Deus, crendo que Ele é o detentor de toda a riqueza. O Senhor é o dono da prata, o dono do ouro, Criador dos céus e da terra. E Ele olha para nós esperando a fidelidade. O Senhor, Ele não quer o nosso dinheiro, de maneira nenhuma. Ele nos abençoa, mas Ele espera, assim como um bom pai, que os filhos sejam obedientes a Ele, sejam obedientes e estejam debaixo da sua dependência. Que você possa fazer isso em nome de Jesus e que o Espírito Santo te abençoe. Não há nada melhor, não há nada maior, nada se compara. Essa é a nossa esperança. Tua presença, Deus.
glória, Senhor. Que a Sua presença em nós. Sua glória é o que mais desejamos. Inunda-nos com a Tua gloriosa presença, Senhor. Receba todo louvor, toda adoração, todo dízimo, toda oferta depositada no Seu altar. Que seja para a glória do Teu nome, Senhor. Que seja para que vidas conheçam da Sua graça e do Seu amor. Continue a ministrar as nossas vidas na autoridade do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Também quero orar nesse momento pelas crianças, pelos pequeninos. Senhor, graças te damos pelos pequeninos, Pai, que nesse momento estão em suas casas. Muitos já estão dormindo. Mas que a Sua mão poderosa alcance a vida desses pequenos, proteja-os, livra-os de todo mal. Que o Teu Santo Espírito, Pai, cubra a vida deles, que eles possam caminhar e trilhar pelos caminhos que são da Sua vontade, guardados e guiados pelo Senhor. Que seus pais, ó Deus, e responsáveis tenham compromisso de ensiná-los no seu caminho, para que assim, onde eles crescerem, não se aparte do caminho que é o caminho perfeito do Senhor. Os abençoe e os guarde em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Como é bom louvar ao Senhor. E nesse momento nós teremos a meditação da palavra. Eu quero te convidar para você abrir a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo de número 8. Vamos ler do verso 5 até o verso de número 23. Vamos ter uma breve meditação na palavra do Senhor. Que o Espírito Santo possa abençoar a sua vida nesse momento. Atos 8, do 5 ao 23. A minha versão diz assim: E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. Havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, a qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: esta é a grande virtude de Deus. E atendiam-no porque já desde muito tempo os haviam iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, sendo batizado, e ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha descido, mas somente eram batizados em nome de Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele em qual eu puser as mãos receba também o Espírito Santo. Mas disse Pedro: O teu dinheiro seja contigo para a sua perdição, pois
Cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro? Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ore a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do seu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Senhor, te agradecemos pela sua palavra. Que teu Santo Espírito nos dê um entendimento, para que possamos assim entender aquilo que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas. Seja o Senhor, ó Pai, a ministrar cada mente nesse momento. Tira toda a inquietude, toda a preocupação, todo o ruído, tudo aquilo que nos atrapalha a ter uma conexão contigo. E coloca-nos debaixo da sua bênção, debaixo da sua paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Essa passagem muito emblemática aqui na Bíblia. Um fato muito rico, narrado aqui por Lucas, em Atos dos Apóstolos. E para a gente entender e poder masterizar esses conhecimentos, nós temos que saber o que estava acontecendo naquela situação. Qual que era a ambiência dessa passagem? Qual era o contexto? O porquê Filipe estava descendo a Samaria? Se você olhar aqui na Bíblia, nesse capítulo de números 8, se você pegar todo o contexto, ele vai desde Atos 1 até essa presente perícope que a gente vai discorrer. Essa passagem era no momento em que a igreja de Cristo, em que os cristãos estavam em um fervor da fé entre os irmãos, naquela comunidade. Eles estavam fervorosos na fé, porque anteriormente havia descido o Espírito Santo sobre aquelas vidas. E eles estavam fervorosos, anunciavam com veemência a palavra do Senhor. Eles estavam perplexos, grandes sinais, prodígios e maravilhas eram feitos através da vida desses apóstolos, porque o Espírito Santo havia descido sobre a vida desses amados que ali estavam. Se a gente olhar em Atos, capítulo de número 2, vemos esse acontecimento. No dia de Pentecostes estavam todos reunidos numa casa, e eles ouviram um som, como um vento veemente, impetuoso, que encheu toda aquela casa a qual eles estavam assentados. E sobreveio a eles línguas como de fogo, e cada um começou a falar em outras línguas, e todos podiam compreender o que cada um queria falar. E naquele momento, amados, havia judeus, gregos, de todas as partes estavam ali reunidos em Jerusalém, e todos conseguiam se entender. Às vezes falar, mas eles estavam falando em línguas estranhas? Não, cada um tinha o seu dialeto, e todos conseguiam entender o que estavam falando. Porque quando nós falamos em línguas, tem que haver alguém que tem um dom de interpretar línguas para a gente poder assimilar o que está sendo falado. Não é assim? Aqui todos estavam tomados pelo Espírito Santo. Essas línguas veio sobre essas vidas, e eles começaram a entender, e ajuntaram-se uma grande multidão ali, ajuntou-se uma grande multidão, e muitos os tinham por embriagados. Eles estão embriagados, eles estão cheios de mosto, a essa hora da manhã. E nós vemos esse acontecimento em Atos dos Apóstolos, em que esses discípulos são tomados pelo Espírito Santo. E a partir desse acontecimento, desse fervor, desse derramar do Espírito Santo, eles anunciavam com ímpeto a palavra do Senhor. Como diz o outro, com sangue nos olhos, né? Eles iam para cima, sem medo, anunciavam a Jesus por todos os lugares. O coração deles estava radiante, mesmo com ameaças de morte pelos opositores, aqueles que se levantavam contra a palavra do Senhor. E eles continuavam a anunciar, porque o Espírito Santo os conduzia, e grandes maravilhas eram feitas por eles. Só para a gente ilustrar aqui, esses homens eles começaram a operar muitos sinais e milagres, prodígios à vista de todos. Um desses milagres está registrado no capítulo de número 3, onde Pedro e João
eles estão indo à porta do templo, estão indo para o templo em Jerusalém, para o momento da oração. E lá nesse capítulo diz que eles estavam levando um homem que era coxo de nascença. Desde o ventre da sua mãe ele era coxo, há 40 anos. E colocavam ele à porta desse templo para ele pedir esmolas. E quando Pedro e João iam adentrando ao templo, ele olhou para esse coxo e o coxo pediu esmola. Pedro olhou para ele e ele, olhando para Pedro, achou que Pedro iria lhe dar alguma coisa. E Pedro diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. Levanta e anda pelo nome de Jesus. E esse coxo se levantou e saiu pulando dentro daquele templo e glorificando a Deus em alta voz. E todos ficaram perplexos porque conheciam aquele homem. Você imagina você ir na sua casa, os arredores da sua casa, sempre tem aquela pessoa que você sabe que é coxo de nascença. Você sabe toda a história dele, porque 40 anos você está passando ali, está ali aquele homem assentado. E assim era a porta do templo, ele estava ali há muito tempo. E todos viram esse homem pulando e glorificando a Deus dentro do templo. Então começaram a se admirar com esses sinais e maravilhas que era feito por intermédio dos discípulos de Jesus, os apóstolos. Por quê? Por causa desse fervor do Espírito Santo que estava sobre ele. No nome de Jesus eles começaram a caminhar, eles começaram a pregar o Evangelho. E os sinais acompanham aqueles que são pelo Senhor. E começaram a desenvolver esses milagres à vista de todos. E outro milagre que a gente pode constatar também registrado em Atos número 5, eles transportavam os enfermos, até mesmo acamados, colocavam as ruas para que onde Pedro passasse, pelo menos a sombra de Pedro cobrisse eles, eles eram curados. Você consegue imaginar o ímpeto, a motivação e o espírito que tomou aqueles homens nesse momento, a ponto das sombras de Pedro operar milagres e maravilhas? Essa era a ambiência desse contexto que nós estamos abordando aqui. Das cidades circunvizinhas, eles também traziam endemoniados, paralíticos, de todas as partes, porque a fama desse acontecimento começou a se espalhar. Era o assunto mais comentado. Todos estavam perplexos, porque homem algum conseguia fazer aqueles sinais e maravilhas. E levavam a Pedro, levavam a João, para que operassem esses milagres. E outro também apóstolo que foi o substituto de Judas, Estevão, o escolhido aí para compor os 12, esse também movido pelo Espírito, operou vários prodígios, sinais e milagres, e vinham homens combater a Estevão de todas partes, na palavra, mas não podiam resistir, porque Estevão estava movido pelo Espírito Santo. Então esses homens estavam impelidos pelo Espírito, todos estavam engajados, todos estavam aí na presença do Senhor. E nós sabemos que a obra de Deus, quando ela começa a evoluir, quando ela começa a prosperar, quando os sinais começam a aparecer, sempre aparecem os opositores, aqueles que são contra o Senhor, ou seja, o diabo, tentando desencorajar, tentando desmotivar, criando situações para que a fé seja esmurecida. E não foi assim, não foi diferente com esses homens. O resultado desse movimento, desse avivamento, desse fervor, promoveu a ação do Espírito Santo, o crescimento dos cristãos e, em contrapartida, a perseguição da igreja de Cristo. Eles eram perseguidos. Grupos religiosos daquela época começaram a perseguir a todos esses que estavam proclamando o nome de Jesus. E essas autoridades, capitões de todo o povo, os saduceus, que foi um grupo religioso, a qual a crença deles, eles não criam na ressurreição dos mortos. E os discípulos naquele momento estavam pregando a ressurreição de Jesus. Você imagina
como estava o coração, como estava a mente, o estado de espírito dos saduceus. Eles não criam na ressurreição. E eles pregavam a Jesus ressurreto. Jesus ressuscitou, apareceu e derramou sobre nós o Espírito. Ele falou para nós permanecermos em Jerusalém. E a promessa se cumpriu. E todos começaram a irar-se. Eles começaram a ficar perturbados com essa situação. E começaram a ameaçar esses cristãos. Começaram a subornar pessoas para levá-lo a tribunais, dizendo que eles falavam mal da lei de Moisés. Esse Jesus a qual eles dizem que ressuscitou, está falando mal da lei de Moisés, está querendo que nós sigamos para outro caminho. Ele está falando que a lei de Moisés é uma lei que é falha. Ele está falando que ele vai destruir esse lugar. Eles começaram a falar isso, a levantar pessoas para caluniar contra os apóstolos e contra os discípulos. São os opositores da obra de Deus. Fato é que Estevão, ele foi apedrejado. Ele morreu apedrejado, mas ele olhou para o céu e viu a glória de Deus, se entregou o seu espírito, tranquilo, porque estava nos cuidados do Espírito Santo, nos braços do Pai. E esse é o destino de todo cristão. Muitas vezes você vai para uma igreja, você vai para um lugar onde está a calmaria. Nossa, mas é tão bacana essa igreja aqui. Você senta, assiste o culto, vai embora, volta em outro domingo. O louvor foi bacaninha, foi legal. A palavra, aquela palavra que não é confrontativa, aquela palavra que passa um mel, um evangelho não confrontativo. Satanás não está preocupado com isso. Ele está preocupado com aqueles que trazem as pessoas a Cristo verdadeiramente. Porque há uma guerra, como nós cantamos ali. Há uma guerra entre carne e espírito. Há uma guerra. E esses opositores, eles se levantam ao comando de Satanás para tentar desmotivar, para tentar colocar medo, tentar colocar pavor na sua vida. Os que estão confortáveis, ele não vai mexer. Mas aqueles que estão se movimentando, assim como os discípulos estavam, com fervor, com sangue nos olhos, proclamando a Cristo, isso incomoda as trevas, isso move o inferno, e a oposição acontece. Mas esses homens, impelidos pelo Espírito Santo, prosseguiam, e até mesmo aqui nesse contexto, Saulo foi um dos opositores. Saulo, ele começou a se movimentar, ele entrava nas casas, ele encerrava as pessoas na prisão, ele consentiu na morte de Estevão. E o que aconteceu? Os discípulos começaram a ser dispersos por toda aquela região, porque eles começaram a ser perseguidos, açoitados, a ponto de morrer. Mas um detalhe, eles foram dispersos, mas eles continuavam a proclamar a palavra do Senhor. Creio que até isso foi obra do Senhor, porque não ficou só ali aquele movimento. Enquanto eles, embora dispersos, eles anunciavam com veemência a palavra de Cristo. E essa era a atmosfera dessa passagem. Um ambiente com muito fervor, pela descida do Espírito Santo, e um momento também atemorizante, porque eles estavam sendo perseguidos. Mas mesmo na dispersão, eles não paravam de anunciar a Jesus Cristo. E o cristianismo começou a crescer de forma exponencial. Porque os discípulos, os apóstolos começaram por onde eles iam, os sinais eram notórios. Eles começavam a curar multidões. E se reuniam nas casas e no templo, e falavam e oravam, compartilhavam da palavra do Senhor. Consegue imaginar, amados, qual era a atmosfera dessa passagem? E nessa dispersação promovida por esse movimento, nós vemos essa passagem que Felipe, ele estava descendo a Samaria, por conta dessa dispersação. Essa dispersão dos apóstolos. Um começou a ir para um lado, outro começou a ir para o outro, mas anunciando o Evangelho.
anunciando que Jesus é o nosso Salvador, anunciando a boa notícia. E descia Felipe a Samaria, pregando a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque viam e ouviam os sinais que ele fazia. Presta atenção aqui. Por que a multidão acompanhava? Porque, o texto diz, porque prestava atenção em o que Felipe estava fazendo. Eles viam aqueles grandes sinais, eles viam aqueles prodígios. Será que isso é diferente dos dias de hoje? Pessoas correndo de igreja a igreja porque, lá acontece isso, lá acontece essa outra coisa. As pessoas estão como espectadores nos dias de hoje. E a nossa fé? Onde fica a minha? Onde fica a sua fé? Onde fica a nossa busca? Nós estamos alimentando a nossa fé com a fé alheia? É isso que nós queremos como cristãos? Acredito que não. E nessa mesma perspectiva, um dos espectadores da multidão que via era Simão, esse mágico que nós acabamos de ler. E o que nós podemos aprender com esse texto, com esse ambiente de fervor da fé e perseguição, espectadores ali observando, o que nós podemos tirar de lição para as nossas vidas, com toda essa situação? O primeiro ponto que eu quero abordar aqui, o Espírito, ele deve prevalecer sobre a carne. O Espírito, ele deve prevalecer sobre a carne. Amados, esse texto, ele traz uma abordagem muito ampla, mas para nossa reflexão, nós vemos aqui homens comuns, como eu e você, nesse contexto, submeteram à vontade de Jesus e tiveram as suas vidas totalmente transformadas pelo poder do Espírito Santo. Eles submeteram a Jesus. Homens como eu e você, naturais, comum, indoutos, sem estudo, sem leitura, mas operava sinais e maravilhas e prodígios pela vontade do Espírito Santo que estavam sobre ele. E dentro de nós, como a gente cantou ali, né, existe uma guerra infindável. A carne contra o Espírito. E o lado que nós alimentamos mais vai prevalecer. O que você tem alimentado? O que nós temos alimentado? Nós temos enchido o nosso coração com as coisas espirituais. Se essa é a nossa procura, nós colheremos coisas espirituais. Agora, se a nossa vontade é alimentar a nossa carne, nós colheremos do fruto da carne. Quais são os frutos da carne? Todos nós sabemos. Há uma guerra infindável dentro de cada ser. O apóstolo Paulo mesmo dizia: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu acabo cometendo. Por conta do quê? Por causa dessa guerra que existe dentro de nós. A carne militando contra o Espírito. E como exemplo dessa transformação promovida pelo Espírito, nós vemos o apóstolo Pedro. Ele teve uma trajetória emblemática ao lado de Jesus. Ele teve os seus altos e baixos, um homem comum, assim como eu e como você. Um homem de temperamento forte, um homem impulsivo, sanguíneo. Ele teve momentos com Jesus, indouto, um pescador, sem estudo, sem conhecimento de literatura. E esse homem, ele foi tomado pelo Espírito Santo. Ele participou diretamente com Jesus de vários sinais e prodígios que homem algum pode efetuar. Nós vemos a pesca maravilhosa. Até aqui Pedro diz a Jesus: sobre a sua palavra lançarei as redes. E teve aquela pesca grandiosa. Nós vemos Pedro andando sobre as águas. Nós vemos Pedro
cortando a orelha de um oficial no Getsêmani, e vê Jesus reconstituindo essa orelha, dizendo que o meu reino não é desse mundo, porque se assim fosse, os meus súditos haveriam de lutar por mim. Pedro testemunhou tudo isso. Pedro negou a Jesus 3 vezes. Mas a partir do momento que Pedro recebeu o Espírito Santo na sua vida, Pedro começou a andar pela vontade de Deus. Não era mais aquele homem que andava segundo a vontade da carne. Até ali, Pedro era um carnal. Ele não compreendia, mas a partir do momento que o Espírito Santo veio sobre a sua vida, ele começou a operar todos esses milagres que nós lemos, que você vai ler aqui no livro de Atos. Pedro, na sua primeira pregação, ele arrebanhou quase 3.000 almas para Cristo. Nós vemos que um dos milagres que foi cometido, as pessoas traziam as suas camas acamadas para que as sombras de Pedro curassem. Esse homem, ele mudou o seu modo de viver. O Espírito prevalecia sobre a carne. E você? O que você tem alimentado? Você tem enchido o seu coração da vontade de Deus? O Espírito, ele tem sobreposto a sua carne? Que seja assim com você. Estevão e Filipe, se estivesse andando pela carne, fatalmente eles teriam abandonado o ministério. Porque lembra, os cristãos, eles começaram a ser perseguidos. Eles começaram a ser perseguidos a ponto de morrer, perigo de morte. Mas não, eles foram dispersos, mas continuaram anunciando a palavra do Senhor. Pela carne, ele não faria isso. Ele falou: o quê? Eu vou sair fora desse negócio e estou pronto a morrer. O que eu quero com o cristianismo? Eu vou morrer. Mas eles entendiam que o Espírito Santo estava sobre ele, tanto que Estevão foi apedrejado e morreu, e viu os céus abertos, e viu a glória do Senhor, viu Jesus à destra do Pai. O que você tem alimentado? A sua carne ou o seu espírito? Fatalmente esses homens desistiriam. Talvez você e eu, em situações que nem envolva tanto um perigo de vida, por menos, muitas vezes nós soltamos a mão de Jesus. Às vezes por situações que acontecem no nosso dia a dia, nós soltamos da mão de Jesus. E esses homens, eles grudaram em Jesus. Eles foram impelidos pelo Espírito Santo. E eu não quero ser polêmico, porque esse assunto divide muitas opiniões. Muitos dizem que o Pentecostes, ele nasceu ali em Atos. Outros dizem: eu sou o pentecostal, eu sou do fogo. O Pentecostes poderia acontecer novamente. Muitos dizem isso, desconhecendo até mesmo o seu significado. Se nós olharmos biblicamente, Pentecostes historicamente era uma das festas do povo judaico, do judaísmo. Eles comemoravam essas festas, que era a festa das colheitas, anualmente. E veio a calhar que aconteceu também o derramar do Espírito Santo nessa mesma data, nesse mesmo período. E esse evento maravilhoso, ele veio sobre a igreja de Cristo. E dizem que foi ali o nascimento da igreja, né? Porque o Espírito Santo estava sobre eles. O Espírito Santo está sobre as nossas vidas. Você que recebeu a Jesus, você que conhece do amor e da graça de Deus, você deve clamar a presença do Santo Espírito, porque quando Jesus ele foi ao Pai, ele disse que deixaria o Consolador, aquele que ia diante de nós, revelando a cada coração a vontade de Deus, a vontade do Pai. E esses homens, eles estavam nessa situação, e esse foi o Pentecostes, que aconteceu ali naquele lugar, essa festa das colheitas, e o derramar do Espírito. Quem você tem alimentado? O seu espírito
ou a sua carne. E aqui eu não estou falando de dons espirituais, tá? Para muitos, quando você fala em espírito, já vão ligar e falar em línguas estranhas, né? Em João 7,38, diz que se nós bebermos da água de Jesus, fluirão dentro de nós fontes de águas vivas. Essas fontes serão inesgotáveis. Ele é o pão da vida. Você tem que comer do pão da vida. Você deve beber dessa água de Jesus, para que dentro de você flua esse rio e que o Espírito Santo comece a fazer parte do seu cotidiano, do seu andar, do seu caminhar. Não apenas aquilo que a gente ouve falar, o Espírito Consolador, o Espírito isso ou aquilo, mas realmente tomar posse da palavra de Deus e deixar que o Espírito sobreponha a nossa carne, sobreponha os nossos desejos, os nossos anseios. Esse é o primeiro ponto que eu queria abordar. O Espírito, ele deve prevalecer sobre a nossa carne, sobre o nosso desejo, assim como esses homens fizeram. Tomaram uma decisão em seguir a Cristo, tomaram uma decisão a aceitar a Jesus e a andar nos seus caminhos. E uma vez fortalecido o nosso espírito, Deus começa a derramar sobre nós dons espirituais, assim como foi com esses homens. Você tem dom espiritual? Qual o seu dom espiritual? E o que você tem feito com esse dom que Deus te deu? O que Deus entregou na sua mão? Para que serve esses dons? O apóstolo Paulo, a primeira carta aos Coríntios, 12, do 8 ao 10, ele diz: a um é dado o Espírito, uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, a fé, a outro a graça de curar as doenças, e o mesmo Espírito dá o dom de milagres, o dom de profecias, o discernimento de espíritos, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Tudo isso para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. E mesmo Jesus diz que no corpo nós temos vários membros e cada membro desempenha uma função. Assim são os dons sobre a igreja de Cristo. Os dons eles servem para quê? Para a edificação da obra de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo. Jesus Cristo é o cabeça e nós somos os seus membros. E cada membro vai desempenhar a sua função. Se a cabeça ela está consciente e olhando para frente, caminhando para frente, não tem como o pé ir para trás. Todos cooperam para o bem do corpo. E assim é os dons derramados sobre a igreja de Cristo. Esses dons eles não servem para ser vistos, mas são dons que servem para serviço, para servir, para que a obra do Senhor continue prosperando, assim como esses homens e mulheres perseguidos continuaram esse trabalho. O Evangelho chegou nas nossas vidas nos dias de hoje, por conta do Espírito Santo que agia sobre essas vidas. Impelidos pelo Espírito, encorajados, com fervor, anunciavam o Evangelho de Jesus. Para isso servem os dons na igreja, para que a obra do Senhor, ela continue prosperando, ela continue arrebanhando, e os sinais acompanham esses homens e mulheres. E nós vemos aqui nessa passagem, Simão, esse mágico, nessa perspectiva que nós separamos aqui, né? Simão, ele era praticante de feitiçaria, ele fazia adivinhações, o mágico, e todos ficavam admirados com aquilo que ele fazia. E Simão, quando ele vê Filipe descendo até aquela cidade, ele ficou perplexo, porque
se você ler o texto, você vai ver que ele enganou todas aquelas pessoas de Samaria por muito e muito tempo. Granjeava dinheiro, enganava desde o mais jovem até o mais velho, com truques, com feitiçarias. E quando ele vê Filipe operando poderosamente aqueles milagres, ele começa a andar com Filipe. Fala que ele foi contínuo, não é? Foi um aprendiz de Filipe. E até mesmo foi batizado. Se você observar, o texto ele fala que até mesmo Simão, o mágico, ele foi batizado. No entanto, qual era o seu interesse? Qual era a sua vocação? Era fazer parte do corpo de Cristo, assim como todos esses homens que adentravam ao cristianismo estavam predispostos, não de ser vistos, mas de servir. Simão, ele olhava diferente para a obra. Assim como muitas pessoas olham para a obra de Deus, de estar aqui à frente, ou de estar em um lugar, num status, uma posição privilegiada, para conseguir benefícios ou privilégios. Simão, ele olhava para o Evangelho, ele olhava para tudo isso, buscando uma maneira de poder aumentar as suas cartas na manga. Porque somente a mágica já não dava mais certo. Somente os truques já não dava mais certo. Porque aqueles sinais e prodígios só poderia vir do Espírito Santo. E Filipe, e Simão, ele tenta comprar esses dons. Ele chega até Pedro. Provavelmente, possivelmente, amados, ele ficou esse período andando com Filipe. Ele, de certa forma, tentou em algum canto dar uns Hadouken lá, Cleito. Tentou dar uns Hadouken no canto, mas a magia não saiu. Possivelmente ele tentou de todas as formas, porque ele começou a acompanhar Filipe. Mas ele viu que isso era obra de Deus, era Deus que colocava a mão e dava dons de várias formas, espalhava dons na igreja para o serviço, para a expansão do reino, para o crescimento do evangelho. E Simão olhava para a obra diferente, buscando os seus próprios interesses, e vendo que ele não teve sucesso com essas tentativas de acompanhar, até mesmo de ser batizado, ele tentou comprar. E Pedro diz a ele: você não tem parte nessa palavra. Guarda o seu dinheiro, que seu dinheiro sirva para a sua perdição. Arrependa-te hoje, para que Deus perdoe os seus pecados. E a Bíblia, ela não vai narrar o que acontece depois com a história de Simão. Mas nós vemos esse homem olhando para o Evangelho, buscando os seus próprios interesses. Olhando para o corpo de Cristo como alguma coisa que lhe beneficiaria. Mas nós sabemos que o Evangelho de Cristo é algo inclusivo, mas para um bem comum, para que todos possam desfrutar da plenitude de Cristo, desfrutar do Espírito Santo que é derramado na comunhão dos santos, para a edificação do corpo, a qual o cabeça é Cristo, a qual o cabeça tem planos preparados para todos aqueles que o amam, aqueles que buscam fazer a sua vontade. Ele derrama cura, ele derrama dom de cura sobre a sua vida, dom de profecias, dons de línguas e tantos outros dons. Eu tinha um receio, inicialmente quando eu comecei, aquele fervor, aquela vontade, e visitava várias igrejas, e via também vários sinais e prodígios de dons, e com aquele temor do Senhor eu falava comigo: Senhor, se for para falar em línguas e ser espetáculo onde eu estiver, que esse dom não recaia sobre mim. Eu falava isso para mim, porque nós não temos que ser espetáculo. Aqueles que se dispõem a estar no caminho de Cristo não pode ser espetáculo, porque como nós lemos aqui, o dom ele é para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. E a partir do momento que a gente consegue entender esse processo de Deus, Ele vai derramando os dons sobre as nossas vidas. Ele vai derramando os dons. Não é porque eu falo em línguas
que eu sou espiritual. É um dom que Deus concede a cada um, não é porque você fala em línguas, quando assim Deus permite falar. É para a edificação do corpo de Cristo, é para a glória do Senhor, é para que vidas sejam alcançadas, é para que o poder do Senhor seja manifesto na sua igreja, ou lá fora, onde quer que seja. E isso é o papel de todo cristão, estar submisso à vontade do Espírito, para que a carne seja rebaixada e o Espírito prevaleça sobre nós. Nem todos os membros do corpo ele tem os mesmos dons. No entanto, conforme Paulo cita em 1 Coríntios 12:31, procurai com zelo os dons, e eu vos mostrarei o caminho mais excelente. E que o seu dom, amado, ele contribua para isso, para que vidas sejam inclusas para o reino da luz, para o reino de Jesus, para que essa obra que foi iniciada lá atrás, essa ação, esse fervor do Espírito Santo aqueça o seu coração, aqueça a igreja de Cristo, para que a igreja continue o seu trabalho, continue a desenvolver o seu papel. Não é mais um culto, não é mais um momento de louvor, não é mais uma reunião, mas é um momento solene de nos colocarmos juntos, unidos na presença do Senhor, compartilhando do mesmo Espírito que a cada um derrama gratuitamente a sua graça, derrama o seu amor. Que você possa olhar para a obra do Senhor de forma diferente. Eu não sei qual o olhar que você tem sobre a obra de Deus, mas que você olhe para a obra do Senhor, como esses homens olharam, como Pedro, como João, como Filipe, olharam a ponto de morrer, entendiam que o Espírito deveria prevalecer sobre a carne, e marcharam, e o Evangelho chegou até as nossas vidas, e continuará sendo propagado pelas nossas vidas, porque até a própria palavra diz, se vocês não clamarem, as pedras clamarão. E que terrível será isso, né? Esse momento em que as pedras estiverem tomando os nossos lugares, abrindo as suas bocas para anunciar a glória do Senhor. Que o Senhor possa ter te abençoado com essa reflexão. Que você se submeta à vontade do Espírito. Que os seus anseios, que a sua vontade, seja fazer a vontade do Senhor. Que a minha vontade seja fazer a vontade de Deus. Que o nosso serviço seja um serviço desenvolvidos para a glória do nosso Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e continue a ministrar o seu coração através dessa revelação que somente Ele pode trazer. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra. Te agradecemos pelo teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala aos nossos corações. É o Senhor que traz entendimento a cada alma. É o Senhor que nos dirige, é o Senhor que nos exorta. E pedimos a Ti, Pai, continue a falar conosco através dessa mensagem, no decorrer da nossa semana, no nosso dia a dia. E que a cada dia possamos acrescentar fé ao nosso coração, para olhar para o Senhor, olhar para a Sua obra com amor, com carinho, sabendo que o Senhor é por nós e ninguém poderá ser contra nós. Em nome de Jesus, amém. Muito bom, Deus abençoe, Renato, muito obrigado pela palavra. Lembrar aos irmãos que amanhã, quarta-feira, temos estudo bíblico presencial em Bernardes. Na quinta-feira, estudo bíblico presencial em Dracena. No domingo, às 10 horas da manhã, nós estaremos recebendo o coral sacro da Unicesumar. Então, estamos convidando a todas as pessoas para estarem junto conosco aqui. Não haverá culto lá na cidade de Bernardes às 10 horas, somente aqui na IPI do Vale do Sol. E às 19h30 à noite teremos culto aqui no Vale do Sol e também
em Dracena. Queremos pedir a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão passando e enfrentando lutas, adversidades, e em especial hoje clamarmos pela vida da nossa irmã Nice, lá da IPI de Bernardes, que perdeu a sua mãe, faleceu nessa madrugada, estão no velório, estão nesse momento de despedida, de luto, que o Espírito Santo possa consolar a vida desses irmãos em nome de Jesus. Vamos curvar a nossa cabeça, orarmos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos aqui, ó Deus, reunidos no Teu nome, clamando, ó Pai amado e querido, por todos aqueles que precisam, Pai amado e querido, do poder, da graça, da misericórdia do Teu Santo Espírito. Visita, Pai, cada pessoa que tem lutado contra a enfermidade, que precisa, Pai amado e querido, do Teu milagre, que precisa da Tua cura, que precisa, Pai amado e querido, encontrar soluções para tantas coisas na sua vida. Seja o Senhor a abençoar. Pai, que o Senhor esteja visitando cada família, Pai amado, tirando tudo aquilo que tem tentado trazer destruição, separação, contenda. Pai, em nome de Jesus, traga unidade para todos os lares, converta o coração do marido ao coração da esposa, o coração da esposa ao coração do marido, dos filhos ao dos pais ao dos filhos. Senhor, cessa todo ataque maligno sobre as famílias em nome de Jesus. Dê libertação ao Teu povo, nos liberta do ódio, do rancor, da amargura, da ira, da raiva, nos tira de todo o domínio que Satanás possa estar fazendo sobre a nossa vida e que possamos experimentar do doce Espírito do Senhor, desse Espírito de amor, graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção do Senhor, vamos ficar em pé, vamos declarar vitória de Deus sobre as nossas vidas. E que a graça e a paz do nosso Senhor, o amor de Deus, esteja sobre vós, povo de Deus, Igreja de Cristo Jesus. Vão em paz e que o Senhor os abençoe para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te dê uma semana cheia de vitória, de paz, de amor e do cuidado do Senhor. Um abraço. Até no domingo às 10 horas, em nome de Jesus.